Uma boa noite, queridos amigos e amigas, e um bom dia e uma boa tarde, dependendo de quando você estiver nos assistindo. Estamos aqui realizando mais uma live semanal, gravado todas as quartas-feiras a partir das 19h30. Meus amigos, eu agradeço a todos vocês que me concedem a honra da confiança de vocês ao me confiarem, histórias e situações que eu sei e penso que são tão delicadas, Seja, às vezes, no próprio fórum de comentários dos vídeos que eu gravo, seja pela enquete que eu faço no meu stories ali no Instagram, ou seja pelo direct no Instagram, onde quem assim faz ainda tem a oportunidade de ser um pouco mais extenso, na descrição do seu caso. E eu gostaria de incentivá-los nessa direção, porque saibam, tem muitas respostas que eu dou e eu tenho consciência, de que eu posso não acertar, de que eu posso não falar exatamente aquilo que seja alinhado e aprumado com a devida questão que a pessoa me enviou. E a razão disso é óbvia: a precariedade de informações me leva a fazer deduções, ilações, a partir do que eu estudei, estudo e a partir daquilo que é a minha experiência de trabalho, tanto quanto as minhas intuições. Eu creio que com a graça de Deus, em boa parte das vezes, a gente acerta, mas tem outras que não. Mas de uma forma ou de outra, aquilo que é gravado fica como documento, vamos dizer assim, para outras pessoas, de repente, se identificarem e serem abençoadas com aquela reflexão. Então vamos nessa direção. Eu aqui selecionei 3 questões que me foram enviadas aqui no direct. E a questão me foi colocada da seguinte forma: Felipe, era mesmo um conselho que eu queria contigo, e você tem me ajudado muito a seguir em frente com seus vídeos. Então, Felipe, vou te contar um pouco da minha história. Vivi junta com um homem por 16 anos. Por 16 anos. Agora, em 2022, tive uma grande decepção. Ele me deixou grávida de 2 meses por outra mulher. Saiu de casa dizendo que estava gostando dela, sendo que ela era casada e tinha deixado o marido por ele. Saiu fugido de casa, me deixando com 2 filhos e grávida. Queria um conselho seu. Sofri demais, chorei horrores, meu corpo reagiu. Perdi mais de 15 quilos sofrendo por ele. Lhe juro que tentei trazê-lo de volta para casa, porque não conseguia seguir minha vida sem ao menos tentar novamente, porque eu não assimilava o que ele tinha feito comigo, então achei que ele poderia mudar. E ele voltou para casa. Mas ele não tinha deixado a amante. Então, meu amigo, você tem sido muito importante na minha vida. Através de você, eu consegui, com muita dor no coração, e falei com ele que não queria mais viver dessa forma, sofrendo. Nesse meio que ele voltou para casa, ele só judiou de mim. Então, mandei ele ir embora. De fato, só queria saber se fiz errado. Entrei numa depressão. Estou vivendo
estou vivendo totalmente sem ânimo. Devo seguir a minha vida sem olhar para trás. Querida, eu, em primeiro lugar, fico muito feliz pelo benefício que os vídeos que eu tenho gravado têm promovido na direção de construir uma consciência saudável, principalmente diante de situações como essa. O que você aqui me relata, querida, me faz transparecer a existência de uma carência que extrapola em muito o limite do saudável. Porque falar de carência, nós precisamos aceitar e reconhecer que todos nós temos. E é uma dinâmica psicológica natural e normal a todos nós. No entanto, a depender de traumas não elaborados, de complexos não resolvidos, essa carência pode se exacerbar de uma tal forma, se intensificar de uma tal forma, que a gente acaba criando uma perspectiva distorcida em relação a nós mesmos, em relação ao outro e em relação à vida. Possivelmente, com essa carência patológica, você direcionou para esse homem algo para muito além do que ele é. E no curso do relacionamento, você foi se chocando com a realidade de quem ele era e de quem ele é. E isso começou a te chacoalhar numa crise de confrontação com a realidade e com a verdade. Porque a realidade nua e crua de quem ele era e é começou a te dilacerar. Mas o dilaceramento, ele tem também relação com o modo como você se auto-encurrala dentro dessa situação. Isso porque quando a gente considera que estar mal acompanhada ainda assim é algo melhor do que estar sozinha, e isso eu quero deixar como reflexão para todos os que estão me ouvindo. Esse é o tipo de crença que estica um tapete vermelho para toda sorte de relacionamentos tóxicos. A fobia da solidão, o medo e o pavor de ficar sozinho é o tapete vermelho para o encontro ou para a entrada em relacionamentos tóxicos. Porque, na verdade, com a carência distorcendo o nosso olhar, pelo simples fato do outro decidir estar com a gente, a mentalidade carente já se sente na necessidade de ter que gratificar esse outro, pelo simples fato dele privá-la de entrar em contato com a solidão, que para o trauma dela é a coisa mais pavorosa que ela pode viver. Esse pavor da solidão, ele também participa de uma certa construção. E hoje, por exemplo, estamos no Dia da Mulher. E aqui, de repente, cabe algumas reflexões para que muitas mulheres aqui possam, de repente, fazer uma viagem para dentro e perceber se, de repente, esses elementos não estão aí
talvez não no todo, mas em alguns dos seus aspectos, participando do seu olhar e da sua maneira de ler e interpretar a si mesma, o seu relacionamento e a vida. Nessa direção, a carência patológica, ela também é construída a partir de uma visão de mundo que nos é legada pela cultura familiar ou pela cultura do meio aonde a gente vive e interage. E existem muitos meios, principalmente religiosos, embora não necessariamente, em que a figura da mulher, ela só tem valor e ela só ganha importância se ela for capaz não só de conseguir um homem, mas de mantê-lo ao seu lado. Inclusive, eu já me deparei com muitas mulheres numa notória competitividade, se utilizando de falas e de colocações que, pelo modo como elas criticam as outras, aquilo revela crenças que elas carregam do lado de dentro delas mesmas. Né? Porque naquilo em que chama a outra de encalhada, naquilo que chama a outra de mal resolvida, mal comida, de sozinha, né? Isso tudo são críticas direcionadas para o outro, mas que revelam critérios e sentenças que operam no próprio olhar da pessoa. E pessoas que vivem com esse tipo de perspectiva, olhando de maneira absoluta, de forma negativa e depreciativa, toda aquela mulher que esteja sozinha, dizendo que ou é mal amada, ou é encalhada, incompetente, ou é piranha, né, e indecente. Ou seja, todas essas perspectivas depreciativas, elas também computam na própria subjetividade dessa mulher uma prisão que remete a ela a necessidade de ter que transparecer que está junto e de que é capaz de prender um homem ao seu lado, a fim de que ela afirme para o grupo, para as pessoas com os quais ela interage, o seu próprio valor. O seu próprio valor. Logo, se esse for o caso, nós estamos diante de uma necessidade de reformular a perspectiva, a sua perspectiva, querida. O modo como você se vê, o modo como você vê o outro, o modo como você entende o que seja relacionamento. Porque, querida, você falou aqui, porque o que acontece com essa perspectiva da carência? No momento em que você estava mais fragilizada, até por algo que você e o seu ex-parceiro fizeram juntos, que é um filho, então ele se enamora com outra mulher e sai de casa. Aquilo te transtorna de uma tal maneira, seja pelo medo de se ver como mãe solteira, seja porque você estava vendo ali se desmantelar uma idealização que você criou acerca do que seja família, e vendo aquilo escoar pelas suas mãos, se vendo com o seu corpo remexido por conta das naturais mudanças promovidas pela gravidez,
E dependendo do modo como opera a sua exigência estética, ao se comparar com a amante que possivelmente, certamente não estava grávida, certamente estava na sua versão fitness. Então toda essa competição também narcísica de comparação te coloca em contato e dispara em você gatilhos do complexo de inferioridade, do complexo de rejeição, de possíveis traumas não resolvidos no passado, deflagrando em você sensações dilacerantes, onde, na sua tentativa de remediar a situação e atenuar aquela sensação de agonia, então a primeira alternativa foi tentar, de todas as formas, trazer ele de volta. E naquilo que ele volta, como a gente não poderia pensar outra coisa, ele volta, mas não termina com a amante. E aquilo então, que já te dilacerava antes, agora ainda vai carregando um poder ainda mais esmagador, porque é como se fossem tapas em cima de carne viva. Tapas em cima de carne viva. Até que você recebe uma motivação, essa motivação pela via de uma orientação entra como uma verdadeira revelação que produz vida dentro de você e você toma uma atitude na direção do amor próprio. E se posiciona na direção da separação. Só que mesmo cortando um laço que estava dando todos os indícios de estar adoecido e podre e, portanto, te fazendo muito mal, ainda assim, você passou e passa pelas piores sensações possíveis, entrando numa depressão. E é em cima desse repertório que eu quero refletir com você, querida. Entenda o seguinte: uma coisa é a nossa consciência, outra coisa é a nossa alma. Consciência é aquela dimensão dentro da gente onde habita a nossa inteligência, onde passam os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, mas onde dali se estabelece o raciocínio para a tomada de decisões. Aquilo que eu aqui chamo por alma, alma já é aquela nossa dimensão que abarca nossos sentimentos, sensações, impulsos, vontades, ou seja, todas aquelas dinâmicas que possuem mecanismo de funcionamento involuntário dentro da gente. Ou seja, eles funcionam por eles mesmos, eles simplesmente reagem à realidade. Sim, porque acreditem, nós temos muita coisa dentro da gente que funciona sem a gente querer. Vocês já notaram isso? Vocês já notaram que tinha dias que vocês queriam estar felizes, não é verdade? E aí vocês conseguem? Tinha dias que vocês não queriam estar pensando em certas coisas, e aí vocês conseguem? Logo, percebam como existe muito mecanismo de funcionamento interno que funciona de modo independente à nossa vontade. A isso aqui que eu estou chamando de alma, a psicologia chama de inconsciente. Então, a partir dessa distinção básica, consciente e alma, é que eu vou analisar a sua situação, minha amiga. Porque, veja, você fez toda a viagem de um relacionamento notoriamente desajustado e que chegou a um ponto que começou a se tornar tóxico, principalmente na medida em que você engravida e ele covardemente, justamente nesse momento de maior vulnerabilidade, suscetibilidade, ele sai para viver com a amante.
E mesmo conscientemente você entendendo que o melhor a fazer seria deixá-lo ir, porque alguém com amor próprio não corre atrás de alguém que decidiu não viver junto, a sua alma se desesperou. Porque o comportamento dele, associado com o momento em que você estava vivendo, disparou em você gatilhos de sentimentos que, com a intensidade com que ele se formou, você simplesmente se viu pressionada e obrigada pela sua própria alma a correr atrás do relacionamento novamente. E assim você fez. Se a gente tivesse se encontrado e se a gente tivesse se falado nesse período e você tivesse me pedido uma opinião, se nessa hora você deveria tentar realmente insistir para ele voltar ou não, eu teria dito para você peremptoriamente que não. Não insiste, sai da frente. Mas nessas horas, principalmente depois de ser deixado por uma pessoa, principalmente para quem ainda não conheceu de frente a intensidade de um sentimento de rejeição, a nossa psique entra num estado de profusão tal que no desespero a gente quer fazer de tudo para aquela sensação agônica passar. E não é incomum nesses casos as pessoas passarem por cima da sua própria dignidade, tentando fazer de tudo para o relacionamento voltar, como se o relacionamento voltando, aquele sentimento iria passar e tudo iria voltar como dantes no reino de Abrantes, mas não é assim que acontece. Basta você ver uma planta. Quando você corta o galho, aquele galho cortado, ele nunca mais crescerá exatamente na mesma direção. Porque uma vez quebrado, ele pode até se recuperar, mas mesmo se recuperando, mesmo sofrendo um enxerto, ele vai ter diferenças anatômicas ali. Ele vai apresentar as marcas daquele corte. Isso se a planta sobreviver. Então, no que diz respeito à alma, é a mesma coisa. A depender de determinadas explosões desencadeadas pelo comportamento translocado do outro, isso abre cenários dentro da alma que é pura ilusão. E só mesmo quem não tem conhecimento desses processos da alma alimenta a ilusão de que é possível voltar exatamente ao mesmo estado anterior ao trauma. E não é. Nunca é. Mas aí a nossa amiga aqui, completamente desnorteada pela agonia de ter sido deixada, ela então se lança àquele recurso mais imediato, mais direto, daquilo que vinha na sua mente, que é a tentativa de refazer o casamento para poder diminuir aquela agonia e aquele pavor. E aí o cara volta. Mas como não poderia deixar de ser, a coisa, ela não voltou a ser como era antes. Na verdade, ela ficou pior ainda. Porque o cara volta, mas só para ela perceber que, embora ele tenha voltado, ele sequer terminou com a amante. E aquilo então começa a promover um dilaceramento tal, só que mesmo conscientemente constatando a sujeira, mesmo conscientemente constatando e verificando a maldade, ela olhava para dentro dos sentimentos dela e teve dificuldades para
encontrar uma sensação de força, de coragem. Mas graças a Deus, conforme ela relata aqui, pela via dos vídeos que ela vem assistindo e que eu venho gravando, ela foi tocada com uma motivação diferenciada e ela resolveu tomar aquilo que eu tenho chamado aqui, tanto nas minhas lives quanto nos meus vídeos e aquilo até que eu converso com os meus pacientes, aquilo que eu chamo de atitude em fé. O que é uma atitude em fé? Atitude em fé é quando a gente se vê na necessidade de ter que tomar uma decisão sem a participação dos sentimentos. Sim, porque comer quando se está com fome, você não precisa de ninguém te aconselhando. Você está com fome, então é juntar a fome com a vontade de comer. Você brigar quando está com raiva, ninguém precisa te aconselhar. Você está com raiva, então é só brigar. Você correr quando está com medo, ninguém precisa te aconselhar. Você está com medo, então é só correr. Agora, e quando você precisa ficar, mesmo quando está com medo? E quando você precisa não comer, mesmo quando está com fome? E quando você se vê na necessidade de não brigar, mesmo quando está com raiva? Então é nesse cenário, quando a gente se vê na contramão daquilo que a gente sente, é que surge a necessidade daquilo que eu chamo de uma atitude em fé, que é aquela atitude tão somente baseada no entendimento que a gente tem da situação, porém sem a ajuda, o patrocínio ou o impulso do sentimento na situação. Inclusive, eu já ouvi muitas pessoas que vieram me desabafar e dizendo: Felipe, eu sei que eu tenho que me separar, mas eu estou esperando a gente ter uma grande briga para eu ficar com tanta raiva e na motivação dessa raiva eu então pleitear a separação. E eu falei: querida, você está querendo agir com a ajuda dos sentimentos. Isso é até bom, mas nem sempre favorece a concretização plena daquilo que a gente precisa resolver. Sabe por quê? Sentimento também é uma coisa que dá e passa. Você às vezes espera uma raiva, mas essa raiva às vezes vai embora. E me desculpe, ficar fazendo gestão de certos sentimentos para você sustentar um determinado posicionamento, isso é algo que dá certo só até a página 2. E em muitos casos, a depender do sentimento que você está alimentando, isso pode ser prejuízo para você mesmo. Principalmente quando esses sentimentos forem ódio, mágoa. Portanto, é nisso que se dá a importância da atitude em fé. E foi o que essa amiga aqui tomou. Uma atitude em fé. Mesmo apegada ao sujeito, mesmo insegura por estar grávida e ter 2 filhos, mesmo quebrando a idealização de família que ela tinha com aquele sujeito e seus filhos, mesmo na sua carência afetiva, mas pela constatação da inviabilidade da relação, da atmosfera tóxica da relação, do comportamento translocado do outro, ela então toma a decisão em fé de pedir para ele sair de casa. E, contraditoriamente, ao invés de ficar aliviada, ela entrou em depressão. E é por isso que ela me manda aqui a questão de que ela só precisa saber se ela está errada. Não, querida.
você não está errada. Nós não somos apenas aquilo que nós sentimos. Nós somos, sobretudo, aquilo que nós decidimos ser. Nós somos aquilo que nós alimentamos em nós. Eu quero dizer para você que é próprio da sua alma ela criar manifestações e sensações que muitas vezes andam na contramão daquilo que a gente entende que é o mais saudável. Mas é próprio da consciência assumir a liderança da própria alma. E mesmo com ela se queixando e se estribuchando, mantenha a posição, querida, porque você não está errada. Sim, foi um mal menor. Por enquanto, você não consegue sentir isso. Mas se você mantiver a direção, se você não retroceder, se você, mesmo depressiva, mesmo com saudade, mesmo sendo constantemente assaltada por pensamentos e sensações de que você foi precipitada, de que você poderia ter mudado ele, de que poderia ter sido diferente, de que tudo só dependia de você ter tido um pouquinho mais de paciência. Ou seja, coisas dessa natureza que ficam ali bombardeando a nossa imaginação e as nossas ilusões o tempo todo. Se você resistir e passar por isso, querida, acredite no que eu vou te dizer. Isso que você está sentindo passa. Isso que você está sentindo é uma dor que possui um ciclo. Ela inicia, atinge um ápice, e depois ameniza e passa. E aí eu vou te dizer uma coisa, querida. Quando passar, lá do outro lado, o grande prêmio que você vai conquistar será o troféu do domínio próprio. A sua consciência ganhará a liderança sobre a própria alma. E é isso que consiste o amor próprio. Amor próprio não é sentimento, não é sensação. Amor próprio não é uma sensação de coragem. Eu vou separar, não. Coragem, sensação de coragem é sensação de coragem. Amor próprio é uma decisão da consciência na direção de se preservar daquilo que notoriamente está te prejudicando, mesmo que essa decisão te coloque na contramão dos seus próprios sentimentos. Isso é amor próprio. E minha amiga, é isso que você está conquistando. De modo que eu creio, inclusive, que esse sujeito que você mandou sair da sua casa, ele foi apenas um meio que a vida usou para poder te presentificar com essa graça. A graça de se tornar a líder da sua própria alma e de viver capitaneada pelo bom senso, pelo amor próprio e pela sabedoria. Sendo assim, querida, que Deus te conceda luz e paz, ok? Lendo aqui no Instagram, tem a querida aqui que fala, essa mulher vai superar tudo isso, e ele depois de certo tempo vai mendigar o afeto dela. Acredito que ele vai voltar. Querida, eu não duvido não. Porque esse tipo de pessoa também é escravo da carência e vive como um abutre, tentando sempre sentir cheiro de carniça. E é ele provar de uma possibilidade de rejeição, ele quer de novo correr para os braços daquilo que ele sabe que vai aceitá-lo de volta.
E é o tipo de gente que é conforme aquela ilustração de Tiago lá na epístola dele, é como o mar que está sempre espraiando e retornando, indo e voltando, ou seja, aquele simbolismo que aponta para o significado de alguém que está sempre dando voltas e não chegando a lugar algum. E aí nessa direção, minha amiga, eu torço para que essa nossa amiga aqui da questão mantenha o curso do barco, né? E vai ter ausência de sentimentos por ele não conseguir sentir raiva. Verá tudo como aprendizado. Que assim seja, querida. Eu desejo assim também. Eu vou aqui agora para o TikTok. Vou retornar aqui. Ele já está em outro relacionamento com uma quarta mulher. Bem, eu não sei sobre o que se estava comentando aqui. Qualquer coisa eu peço a gentileza de me mandar aqui um pouco mais de detalhes, ok? E aí vem uma querida aqui, olá, eu passei por isso e fiz contato zero com ajuda psicológica e espiritual. É muito profundo. Ok, querida, confesso que eu não sei se eu conseguir. Tenho que conhecer a mim mesma. Isto está me motivando à mudança. Jesus está me ajudando. Oh, querida, que bom. É isso. Vai nessa direção, ok? Autoconhecimento conciliado com uma espiritualidade saudável certamente lhe serão ferramentas preciosas para que você construa uma direção adequada na direção da vida, viu? E aí eu venho outra querida e coloca o seguinte: estou passando por tudo isso, fim de um relacionamento, dói muito. Dói muito mais a pessoa disse para mim. Dói muito mais o que a pessoa disse para mim. Ok. Tenho depressão crônica muito forte, decepcionada com tudo isso. Felipe, fala comigo. Querida, deixa eu te falar uma coisa. Se você constata já estar numa depressão, por favor, assim que a gente terminar essa nossa conversa aqui, procure uma ajuda profissional. Comece com um psicólogo. Se tiver que ser, procure um psiquiatra para você ter uma ajuda medicamentosa. Se você já faz acompanhamento, estreita os laços para que você possa passar por essa fase. Fim de relacionamento nunca é fácil. É sempre doloroso. E a dor em si, ela não é patológica. A dor é só a dor. Tudo vai sempre depender daquilo que a gente faz com a dor. E você sublinha aqui que a dor piora ainda mais por aquilo que a pessoa disse para você. E mais abaixo você faz a colocação decepcionada com tudo isso. E aí, querida, deixa eu te dizer uma coisa. Essa é uma frase que eu costumo repetir com demasiada frequência. A dor da desilusão, ela é proporcional à altura da ilusão que a gente se permite levar. A dor da desilusão, ela é sempre proporcional à altura da ilusão que a gente se permite levar. Por que eu digo isso? Você relata que possui depressão crônica. Nesse cenário, muitas vezes a pessoa passa por períodos tão prolongados, fazendo gestão de sentimentos e pensamentos negativos, que quando por um momento, seja em função de um tratamento
ou de novos panoramas que surgem na vida. E essa pessoa sai dessa condição de depressão. Se estabelece nela uma certa euforia defensiva, onde ela tenta se agarrar com todas as forças naquilo que seja alegria ou transmita alegria, como forma de ela garantir a ela mesma de que aquela depressão não vai mais retornar. E é nessa hora que essas pessoas ficam tão positivas que chegam a se tornar um pouco imaturas e ingênuas. Porque a vontade delas de acreditar é tão grande que elas acabam indireta e inconscientemente se auto-sabotando, forjando o cenário propício para elas voltarem a se decepcionar. Então, nessa direção, isso fortalece o fato que eu estou aqui te recomendando para que você procure uma psicoterapia, para que nesse caminho você possa equilibrar esses elementos dentro de você e, mediada por um olhar especializado e experiente, isso possa te ajudar a fazer a construir um caminho equilibrado e que às vezes pode passar pela tristeza, mas a tristeza não é sinônimo de depressão e dor não é sinônimo e dor não é sinônimo de derrota ou de inferno. Isso porque você está passando por um término de relacionamento e ficou muito doída e sensibilizada por aquilo que a pessoa te disse. Mas você não é o que a pessoa te disse. E se, por alguma razão, você reconhece que o que a pessoa te disse é uma verdade sobre você, então você precisa entender por que isso te machuca tanto. E isso também será útil de você entender numa psicoterapia. Paulo, o apóstolo, ele diz uma palavra que é muito interessante para a gente refletir. Ele diz: tudo o que se manifesta é luz, e só na luz a gente pode tratar. Ou seja, só quando a coisa vem para a superfície, a gente então pode trabalhar naquilo. Seja entendendo que aquilo diz respeito ao outro, então a gente separa. Seja entendendo que aquilo diz respeito a gente, então a gente melhora. Sim, porque aqui está uma distinção necessária. Entender se aquilo que o outro te falou diz mais respeito a ele do que a você, ou se aquilo que o outro falou, mesmo envolvido pelo desgosto da ofensa e pela tragédia da agressividade, possui algum fundo de verdade que seja válido para você crescer, para você se apropriar e tentar trabalhar na direção de se aperfeiçoar. Mas trancafiada no seu próprio canto e à mercê de sensações e sentimentos depressivos e depreciativos, minha amiga, o seu olhar vai ficar muito distorcido para você conseguir se orientar no meio disso tudo. Então, minha amiga, procure ajuda, ok? Faz parte, sobretudo nesse momento de extrema sensibilidade que você está passando. Tá bom, querida? Que Deus te abençoe grandemente. Sou casada 2 anos e estou junta há 10 anos. Fui para a casa da minha mãe em outra cidade para ela me ajudar com o meu bebê.
pois eu estava muito sobrecarregada. Fiquei 15 dias na casa da mãe. Da segunda vez que fui, fiquei 20 dias. Meu marido não gosta quando eu vou para lá. E ele tinha determinado que se eu voltasse antes, na verdade ele tinha determinado que se eu não voltasse antes, ele iria ficar com outra mulher. Olha isso. Depois, ele mesmo confessou ter se relacionado com outra mulher, pois considerou que fui embora de casa, por não ter voltado na data que ele determinou. Seria traição? Ele fala que não é. Fala que não estávamos juntos. Que eu que fui para a casa da minha família. Meu relacionamento é abusivo e estou tentando sair, mas fico com essa dúvida. Querida, eu fico a pensar que você deve ter 13 ou 14 anos de idade, né? Só pode ser. Mas não sei. Porque... E talvez o seu namorado tenha 8 anos de idade. Porque, meu Deus, o entrosamento aqui é algo absurdo entre vocês. E com uma questão dessa natureza, embora você vira e diga aqui depois, posteriormente, que a situação já está resolvida, eu fico a imaginar como. Bem, nada justifica uma traição numa relação. Mas eu acho que seria muito importante, querida, você amadurecer, no caso os dois amadurecerem, para determinados pressupostos básicos de uma relação. Você engravidou, e naquilo em que você engravidou, me parece que você e seu marido trabalham com a ideia de que filho e gravidez é coisa de mulher, e ele se distanciando e só trabalhando e não te ajudando em absolutamente nada. Então você se vê quedada a querer ir para sua família e ter a assistência da sua mãe. Uma vez que não tem a possibilidade deles virem até você, então você decide ir até eles para então ter um pouco de fôlego no cuidado com o seu filho. Mas aí isso se faz o quê? De maneira arbitrária. Você sai e deixa um cara que me parece ser nada amadurecido. E você então está sendo ali cuidada e amparada pela sua família, mas existe uma situação pendente não acordada com o seu marido. E aí o seu marido tem essa brilhante ideia, para não dizer o contrário, de querer te manipular com um pretexto que parece que passeia na animalidade primitiva de todo homem, que é a de provar uma segunda mulher, mesmo ele estando comprometido. E aí, numa situação como essa, parece que ele encontra o pretexto perfeito. E ele te ameaça, mas já tendo todas as estratégias para a realização no bolso, de modo que mesmo que você voltasse mais cedo, possivelmente ele já teria feito o que ele já tinha decidido fazer. E o pior disso tudo é o orgulho, porque ao meu ver eu acho que não se está lidando ainda, na melhor das hipóteses, com um sujeito maduro, né? Porque na pior das hipóteses está se lidando com alguém sem caráter. Eu não sei o que você menciona
com relação a perceber o seu relacionamento como abusivo e de que está tentando sair dele. Olha, querida, se para além desse acontecimento o que vocês vivendo são ofensas, distanciamentos, agressividades, minha amiga, a minha oração é para que Deus toque no seu olhar e na sua consciência, para que você se perceba alguém para muito além desse tipo de prisão. Porque você está numa relação que está contribuindo em grande medida para te nivelar e te aprisionar muito aquém de quem você pode ser na vida. Isso porque a coisa é feita com tanta manipulação que, inclusive numa flagrante traição, porque um sujeito com maturidade e caráter, ele te chamaria para conversar e repensaria os limites da relação. E se ele, por qualquer razão que seja, quisesse ainda manter a posição e o orgulho de não te ajudar em nada no cuidado com o filho, então que ele se decidisse se separar. Mas em não se decidindo se separar, só mantendo um repertório de agressividades e ofensas, no final das contas, ainda vem com essa manipulação, com essa chantagem. Ou você volta ou eu vou te trair. Isso é covardia. Covardia de um egoísmo perverso, de quem privilegia as próprias necessidades em detrimento da realidade do outro. Ora, na esteira de quem faz isso, querida, eu fico a imaginar como é o todo da relação de vocês. O todo da relação de vocês. Então, eu só penso que vocês resolveram tudo, porque o que eu mais assisto resolveram tudo você voltou para casa, você resolveu aceitar que ele não te traiu, você resolveu comprar a argumentação dele de que na verdade ele não te traiu, e aí agora você está proibida de ir na sua mãe para ela te ajudar. Porque, de fato, nas primeiras vezes, pode ser que você acabou se prolongando demais. Mas ele parece que tendo um poder argumentativo e persuasivo, e talvez pela agressividade mais expansivo do que você, ele conseguiu, não sei se te convencer ou impor sobre você, que na verdade o que ele fez não foi uma traição, foi um castigo. E aí você aceitou. Porque você é insegura, porque você não tem certeza daquilo que você sente, porque você talvez tenha uma família de que se você falar de separação, a sua própria família vai te apedrejar, mesmo você contando para eles, só que tapando o sol com a peneira para você não sofrer tanto. Foi assim que você resolveu essa questão, querida? Porque é esse tipo de resolução que vira e mexe eu assisto por aí. Se foi assim, querida, a minha oração é para que haja sobre você um santo molestamento do Espírito, soprando em você a doce consciência do amor próprio, da dignidade, do brio e da saúde, a fim de que você possa, com o devido entendimento e motivação, encontrar o momento e a ocasião para, aí sim, colocar um ponto final nessa relação tóxica. Se o que eu estou falando é pertinente e faz sentido para você, querida. Sim, pela via das dúvidas, procure também um profissional para você, de repente, ouvir alguma boa orientação, fazer uma boa análise, se autoconhecer e, de repente, entender a origem
da sua carência, da sua insegurança e do porquê você vive cedendo para aquilo que está notoriamente te prejudicando. Isso eu deixo como uma provocação, no melhor dos sentidos, para você pensar, querida. Gente boa, mas com a graça de Deus, semana que vem estaremos juntos novamente. Seja aqui na minha live ou numa live que eu vou gravar junto com uma amiga querida na quinta-feira. Mas a gente vai se falando até lá. De tudo eu quero agradecer de coração a audiência e a participação de todos vocês, viu? Gente, muito obrigado por tudo. Uma boa noite para vocês, uma boa semana e com a graça de Deus até semana que vem. Valeu!